Legal, vamos para o próximo, que o próximo é um assunto muito interessante, que as pessoas falam bastante, que é o tal do instrumento único. Então, primeiro eu quero fazer um comentário. A gente precisa de um instrumento único. Por que o Brasil está pensando em um instrumento único? É uma questão bastante falada, mas pouco discutida, porque ninguém pergunta o porquê, né? Da onde veio a ideia de ter um instrumento único. E essa ideia é boa, por um acaso? Algum outro país usa um instrumento único? Quando nós estamos falando de um instrumento único, pelas experiências anteriores, especialmente do IFBR, Índice de Funcionalidade Brasileiro, o instrumento parece ser um questionário, ou seja, um checklist. Ou seja, um instrumento que você aplica perguntando coisas, perguntando tópicos, fazendo questões relativas à funcionalidade. São questões baseadas na CIF. E essas respostas, elas valem pontos, cada uma das questões tem peso, e aí nós chegamos no final em um índice, em um percentual de perda. E isso pode dar ou não o direito social que a pessoa procura. Então, resumidamente, seria essa a ideia. Mas ninguém está questionando isso, eu vejo poucas pessoas questionarem, e eu não vejo também por que a gente deve criar um instrumento. Vou fazer algumas outras perguntas. Se uma pessoa precisa ou ela acha que ela tem o direito de ter uma isenção de algum imposto, eu acho que eu posso ter isenção do IPVA. Então, para obter a isenção do IPVA, a pessoa precisa passar por uma perícia. Ela já tem isenção do ISMS, ela já tem isenção do IPI para comprar um automóvel. E aí ela precisa, ou ela acha que ela tem o direito de ter também a isenção do IPVA. Ela precisa passar por uma avaliação. A avaliação é necessária para isso. Todas as vezes que o governo vai conceder um benefício, ou seja, retirar um imposto ou fazer dar qualquer outro tipo de benefício, ele precisa ter uma avaliação. A avaliação é necessária, certo? E o que diz a lei? Que quando a avaliação é necessária, ela precisa ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. Nós vamos mostrar a lei. E aí, para ser biopsicossocial, que é o primeiro tópico, então nós precisamos de um instrumento. Esse foi o raciocínio. Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu acho que nós não somos melhores nem piores que a Argentina, que a Colômbia, que o Uruguai, que o México. A Colômbia tem uma legislação para fazer avaliação biopsicossocial, mas não precisa de instrumento para isso. Como é a legislação na Colômbia? A avaliação precisa ser feita por uma equipe que conheça a CIF e que consiga descrever a situação de funcionalidade da pessoa por meio de uma metodologia biopsicossocial. Eles vão usar CID e CIF. Pelo menos 3 profissionais. Eles não precisam de nenhum instrumento intermediário. Eles não precisam necessariamente de ter um questionário criado pelo governo. Se eles quiserem criar um questionário, se a ciência criar um questionário, podem usar. Mas não necessariamente ele precisa ter um instrumento pronto que o próprio governo criou. Bom, mas o Brasil pensou em criar um instrumento. E ainda assim pensou em criar um instrumento único. Ou seja, um instrumento que sirva para todos os direitos. Então, você pode estar falando de uma pessoa com deficiência auditiva ou de uma pessoa com encurtamento de membro, ele vai responder as mesmas perguntas, seja qual benefício ele estiver procurando. Ah, Eduardo, mas olha só, você não está considerando que a revisão do IFBR, que é o IFBR-M, tem uma metodologia diferente, porque tem uma ponderação depois, com o FUSE, metodologia FUSE. Então, se for uma pessoa com deficiência auditiva, outras questões terão mais peso. Se for uma pessoa com deficiência física, já são outras. Então, quer dizer que você vai decidir de acordo com o estado do corpo? E é isso que vai fazer a diferença ao final?
Será que se você fizer isso, você está sendo biopsicossocial ou voltando para o raciocínio anterior, baseado na condição corporal? Mesmo você tratando de condições diferentes e de benefícios diferentes, as perguntas que serão feitas serão as mesmas. Isso é bom? Ah, mas o instrumento é validado. Ora, um instrumento validado significa que ele é verdadeiro? São muitas nuances que a gente precisa discutir a respeito disso. Uma questão relacionada à validade, por exemplo, é a possibilidade de um instrumento ser reprodutível. Então, vamos supor que esse copo, um copo d'água aqui, ó, ele tivesse sido produzido com um furo embaixo. Um copo furado. Se eu descrever qual é a técnica para produzir um copo furado, quais são os materiais que eu preciso usar, quais são os métodos e como é a técnica, eu vou conseguir produzir copo furado com esse tamanho de furo. E se várias pessoas repetirem o meu processo, elas vão fabricar um copo furado como o meu. Todo mundo vai fabricar igual, ou seja, eu tenho reprodutibilidade. É reprodutível. Se é reprodutível, o processo também eu posso dizer que o processo é válido. O processo pode ser válido. Mas a pergunta que fica é, um copo furado serve para alguma coisa? Eu parti do pressuposto que um copo furado serviria para alguma coisa. Então, quando o pressuposto é errado, um instrumento pode ser válido, um método pode ser válido, mas ele pode não ser verdadeiro. Um instrumento ser validado, isso não é mais do que a lição de casa. Isso não é uma grande característica, isso não é grande coisa. Então, só porque existe uma validação, você dizer que o instrumento é bom, cuidado, isso não é verdade. Não necessariamente. Tá certo? Bom, então, é pobre criar um instrumento com as mesmas perguntas para direitos diferentes e pessoas diferentes, com condições diferentes. É pobre que esse instrumento seja usado, além de ser para benefícios diferentes e para pessoas diferentes, por profissionais diferentes. Tem muitas coisas a discutir a respeito de existir ou não um instrumento único. Mas a minha posição, eu estudo a CIF desde 2004, é de que um instrumento único não é um caminho. O caminho é seguir o que os nossos vizinhos, que não são tão melhores do que nós, estão fazendo. Eles não estão usando um instrumento único. Ok? Mas o que a gente pode fazer? Por que eu quero apresentar um instrumento único? Um instrumento único, que eu estou chamando aqui, é o método BASEP, que fez parte desse processo, dessa pesquisa de pós-doutorado, que está seguindo todos os passos, que também vai ter validação publicada, etc. E é um instrumento único. É um instrumento de cálculo único. Qual é a diferença? A diferença é que o cálculo, a fórmula de cálculo é a mesma. Então, é um instrumento com o cálculo único. Mas o conteúdo depende da equipe que avaliar o caso, depende de qual benefício você está falando. E isso vai ser direcionado pela própria equipe. Quem é a equipe? Um assistente social, um médico e um fonoaudiólogo. Um psicólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. 2, 3 pessoas de profissões diferentes. Ou seja, além de biopsicossocial, precisa ser multiprofissional. E essas pessoas precisam estar juntas e codificarem juntas, porque a lei também diz que precisa ser interdisciplinar. Então, eu tenho uma necessidade, dar um benefício ou não, decidir sobre dar um benefício ou não. E para decidir, uma avaliação é necessária. Como tem que ser essa avaliação? Biopsicossocial, multiprofissional
e interdisciplinar. Se não for assim, está fora da lei. Ok? Biopsicossocial, BASEP sim, baseado na CIF, o IFBR também é. Multiprofissional, que precisa ser aplicado por mais de 2 profissionais, 2 ou mais. Interdisciplinar, ele depende da conversa entre essas 3 pessoas, 2 pessoas ou mais, 2 profissionais de áreas distintas, para escolher os códigos que melhor definem a situação da pessoa. E quando eles escolhem quais são os melhores códigos, então eles colocam os códigos pertinentes do caso, relativos ao benefício, na fórmula de cálculo, a fórmula única. Por isso que é um instrumento de cálculo único, não é um instrumento único. As perguntas que serão feitas serão diferentes, tá certo? Vamos para a tela e para o próximo slide, por favor. Tá aí, ó. Aí tá a fórmula. Tá? Essa fórmula, ela contém, a letra Q é de qualificadores, no caso é de funções e estruturas do corpo, e o SD é a soma dos qualificadores do domain da CIF, atividade e participação, que é o que vale mais, considerando o desempenho e não a capacidade. Por que o instrumento considera o desempenho? Porque o desempenho na CIF é aquilo que acontece na vida real, é aquilo que depende da influência do ambiente. Então, eu tô considerando as variáveis do ambiente. A pessoa usa cadeira de rodas e ela não consegue andar na calçada, porque a calçada é irregular. Ela não consegue usar o transporte público, porque o ponto de ônibus não é adaptado, nem o ônibus. Então, por isso que eu vou considerar o desempenho, certo? Porque quando eu considero desempenho, estou também levando em consideração essa influência ambiental, essas barreiras ambientais. E é isso que interessa para a fórmula. Certo? E essa fórmula vai chegar em um percentual, e esses percentuais estão subdivididos para calcular a perda de funcionalidade. E você vai conseguir qualificar entre perda leve, moderada, grave. Isso relacionando, obviamente, os códigos que são pertinentes ao caso e que estão ligados ao benefício que está sendo solicitado. Entendemos que essa forma é muito mais útil. Tá? E vou precisar ler aí o parágrafo. Se um instrumento tiver as mesmas perguntas para pessoas diferentes que requeiram benefícios diferentes, ele não será útil. Além disso, adaptações baseadas no tipo de deficiência, como a sugerida pelo método FUSE dentro do IFBR-M, okay? Retornam à ideia de definição final por um critério centrado no estado fisiológico e anatômico, e não biopsicossocial. Legal? Vamos dar um tempo nesses slides aí, dar um tempinho para vocês e vamos lá mostrar, por favor, mais uma sequência de links.